Boa noite. Pessoal, os índices da ISMA fez uma pesquisa. Dentre os países pesquisados, o Brasil faz parte. E nós temos um dado que o Brasil está em segundo lugar no ranking de ansiedade vinculada ao trabalho. Gente, segundo lugar é bastante coisa. A gente precisa de melhorarmos um pouquinho mais, voltar a atenção para o ser humano, cada um de nós aqui. Japão. O índice eu não vou saber te informar. 70%, e o Brasil 30%. Perfeito. Veja os nossos índices como estão. Pessoal, dessa equipe, dessa galera de trabalhadores, que nós estamos todos juntos, de 10, 9 sofrem com ansiedade. Bastante coisa, né? São muitos trabalhadores, gente. De 10, 9 estão com ansiedade. Sofrem de ansiedade de alguma forma. 50% dessa galera com depressão. E nem todos têm acesso à informação. Como começa isso? Eu acordava cedo, ia para o trabalho, voltava para casa, pisquei o olho, tenho depressão. Como começou isso? Em que momento eu parei no 9º, dentre esses 10? Por que eu cheguei lá? Uma causa, o estresse. Com a vida que nós temos, corrida, a gente pode dizer, mas todos nós somos estressados. O estresse, gente, ele é um acúmulo de várias complicações do nosso contexto. Família, amigos, companheiros e também o trabalho. Todos nós vamos enfrentar conflitos em algum momento nessas áreas. Um conflito familiar, um conflito no trabalho. E quando isso começa, esse estresse começa a não ser mais saudável, nós temos ali um caminho, passo a passo, que vai levando cada um de nós a adentrar no estresse sem perceber. Imagina, acúmulo de tarefas. Quem não faz mais de uma tarefa? Todos nós fazemos muitas tarefas. Pressão por resultados. Nós precisamos de resultados. Imagine um corretor de imóvel que não se preocupa com resultados. Se vendeu, se não vendeu, tudo bem. Não dá. Ele precisa ter essa compreensão, pois, afinal, quem entra em contato com vocês para vender, sonha pela venda. E quem entra em contato para comprar, sonha pela compra. Então, vocês não estão lidando com a venda e a compra, estão lidando com sonhos. Não é uma pressão isso? Lidar com os sonhos de duas pessoas e fazer essa relação, esse meio de campo. Quem quer comprar, quem quer vender pelo preço mais alto. E quem quer comprar? Quer comprar pelo preço mais alto? É pelo preço mais baixo. Imagine a pressão de vocês no dia a dia. Negocia mais 10% a mais. Olha, negocia com ele 15% a menos. Imagina a pressão como não fica no dia a dia de vocês. E gradativamente, acúmulo de tarefas, pressão por resultados, excesso da carga horária de trabalho. Tem uma pessoa fazendo uma visita às 8, outra às 9, ela só pode ir depois do serviço, às 7 horas da noite. Como é que vai ficando isso? Vou trabalhando mediante a agenda do meu cliente. E aí eu vou trabalhando
8 horas, 9 horas, 10 horas. 9 horas diárias sobre essa pressão. 1 ano de profissão, 2 anos, 10 anos de profissão. Como vai ficando a saúde mental, emocional de vocês? Com tantas obrigações, tantas pressões, não é uma tarefa fácil. Precisa ter atenção, cuidado, carinho consigo mesmo, para não deixar adentrar o estresse. Gente, o estresse pode ser um caminho percorrido por muitos. Não necessariamente pode ser o fim desse caminho. Mas e o de vocês, como estão? O estresse de cada um de vocês. Vocês conseguem ter uma visão geral de como vocês estão se sentindo? Será que eu estou estressado com o meu trabalho? Será que eu estou exigindo demais de mim mesmo? Como será que eu estou caminhando em relação à minha profissão? Eu trabalho para conquistar, ou as conquistas fazem com que eu trabalhe? Como é que está? Hoje, nós trouxemos algumas questões para que a gente possa ter uma visão geral juntos. Cada um de vocês vai criar as suas respostas, anotando as numerações sobre o questionário que eu vou apresentar, e nós vamos conseguir ter essa visão mais geral, como cada um de vocês está. O nosso intuito não é diagnosticar, falar, vocês estão estressados, vocês estão com fadiga. Não é o intuito. O intuito nosso aqui é ter uma visão geral, acender alguma luz de alerta. Será que a luz está verde? Posso continuar seguindo firme na minha carreira, estou num bom propósito, vou para cima, estou voando. Ou será que essa luz está meio amarela? Olha, toma cuidado, se orienta, repensa. Ou essa luz do estresse, da fadiga está vermelha? Hoje nós vamos descobrir isso junto. Vou passar algumas questões, são coisas bem simples, nós vamos anotar o resultado dessas questões. Os números dessas questões são de 1 a 5, eu vou ler com vocês as perguntas e vocês vão responder com a numeração de 1 a 5 sobre o estado de estresse e de fadiga de vocês. Estão todos entendendo como é que vai ser esse questionário? Eu vou ler com vocês, vai ter as respostas, e vocês vão anotar apenas o número, porque no final nós vamos somar os números que cada um foi anotando. Nós, dessa forma, nós vamos ter uma visão geral, como está. Vocês não precisam me falar o resultado que deu, se foi bom, se foi ótimo, se foi maravilhoso ou se não foi tão bom. Vocês não precisam me falar. É uma forma de vocês mesmos ter a visão do estado emocional de vocês, sobre o estresse e a fadiga. Podemos começar? Tudo certinho? Então vamos lá. Questão 1. Percebam, as respostas têm os números. Cada resposta tem um número, de 1 a 5. Vocês vão anotar apenas o número. Tudo bem? Vai anotar apenas o número no papel, que depois nós vamos somar. Dá para você definir fadiga? Fadiga é um cansaço. Imagina que você precisava fazer tantas atividades no seu dia, não chegou na metade, na terceira você já está mais com dificuldade, não está indo tão bem assim, até a última, até chegar o momento de descanso. Bem, gente, a fadiga incomoda vocês. Se vocês acham que nunca incomodou, vocês anotem apenas o número 1. Se acha que às vezes incomoda, ali, mensal ou até menos, vocês anotem o número 2.
Se vocês acham que regularmente ela incomoda, o 3. Se a frequência é um pouco mais alta, vocês anotem o 4. E se vocês acham que ela todo dia está no seu calcanhar, vocês anotem o 5. Podemos passar para a próxima? Vamos lá, hein? Segunda questão. As respostas são a mesma, vocês anotem apenas o número da resposta de vocês. Fico cansado muito rapidamente. Fiz 2 atividades, na terceira, visitei 2 clientes, liguei para a recepcionista, pronto, já quero acabar o dia, se olha no relógio é 9 horas. Todo mundo anotou o número? Vamos para a próxima. 3. Sinto que não faço muito durante o dia. Anotar a resposta. 1, nunca. 2, às vezes. 3, regularmente. 4, com frequência. E 5, sempre, todos os dias. Podemos passar? Quarta questão. Tenho energia suficiente para as tarefas do dia a dia. Começo às 8, durmo à meia-noite tranquilo. Vou dormir com a vontade de quero mais. Todo mundo anotou as respostas? Vamos passar para a quinta. Sinto fisicamente exausto. Quinta questão. Sinto-me fisicamente exausto. Anotaram o número das respostas? Estamos na sexta. Tenho dificuldade em começar as tarefas. Nunca, às vezes, regularmente, com frequência ou sempre. Passei para a sétima. Tenho dificuldade em pensar com clareza. Ser objetivo nos seus pensamentos. Anotem apenas o número 1, 2, 3, 4, 5. Olha a 8ª questão. Não tenho vontade de fazer nada. Gente, nós estamos pensando num dia de trabalho. Não é naquele domingão, não. Imagina na segunda-feira. Responde essa questão. Não tenho vontade de fazer nada. Nunca. Às vezes, regularmente, com frequência ou sempre. Notar o número, vamos para a próxima. Sinto-me mentalmente exausto. Chego em casa, deito no sofá, não consigo nem ouvir a televisão, que já me cansa. Podemos ir para a última. 10ª questão. Quando estou fazendo algo, consigo concentrar-me suficientemente bem. Chego para resolver alguma coisa, me concentro e resolvo. Responderam de 1 a 5? Bem, para nós que estamos aqui, chegou a hora de somar os resultados. Do 1 até a 10ª. Os números que vocês forem anotando, vocês vão somando. Somando e vão chegar a um número. Para o pessoal que está nos assistindo, só acessar esse link que vai ter o questionário. Se por um acaso se perdeu no meio do caminho, não tem problema. Não vamos nos estressar com isso, não é? Acesse o link, pegue lá todo o questionário, faça com calma, resolva, não se estressem com isso. O link é esse que está aí na tela de vocês, só acessá-lo. Todo mundo já fez a conta? Já tabulou? Então vamos passar para a próxima. Gente, olhem o resultado de vocês e comparem.
Até 21, vocês estão 10. Vocês estão voando. Continue assim, pessoal. Se agora deu de 21 a 34, uma luz amarela. Dá uma paradinha. Repensa alguma coisa no dia a dia que você pode ajustar. Em que momento você está apertando demais? Ou deixando frouxo demais essas cordas? Vamos afinar tudo para fazer uma bela melodia. Agora, se deu 35 ou mais, está na hora de parar. Ajustar o ponteiro para retomar. Se deu 35, mais de 35, vamos com calma. Vamos repensar. Vamos conversar. De repente, chegou o momento de pedir uma ajuda para se reorganizar, se restabelecer e voltar ali e fazer esse questionário da 21 ou menos. Pessoal, o link, prontinho. Aí. Pessoal, esse questionário é para que cada um de vocês tenha uma visão de como vocês estão. Vocês podem olhar para dentro de si e se imaginar se vocês fazem parte do de 21, do de 34 ou de acima de 35. Mas isso é só para vocês imaginarem como vai se tornando quem está caminhando, transitando entre o 22, 35. O que acontece? Lembra das nossas estatísticas? A gente está fazendo um caminho, exatamente como a estatística. Nós começamos com alguns estresses, estamos vendo que não estamos caminhando assim, tão bem, em plena forma. Agora a gente chega num caminho mais dolorido dessa caminhada. Síndrome de burnout, gente, ela é super recente, super nova, foi ali estabelecida mais ou menos na década de 70. Então, vocês imaginam, super recente, é uma síndrome nova, tão nova que tem muitos diagnósticos que não chega a burnout. É substituído por ansiedade, por depressão, por alguma outra síndrome similar ao burnout. Por que isso? Porque o burnout é uma relação da pessoa com o trabalho. Da pessoa com o trabalho. Não é uma tarefa fácil se relacionar com o trabalho. Enxergar o trabalho de um modo positivo. Perceber as exigências, as pressões, aquela correria diária. Quando a gente não consegue regular bem a nossa relação com o trabalho, a gente corre sérios riscos de cair na síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, ela é muito séria. Nós temos casos aí super recentes de famosos que estão caminhando, transitando ainda por essa etapa, que é uma etapa super difícil. E não necessariamente o cansaço, ou o estresse, ou a ansiedade que vocês possam estar sentindo, pode cair em burnout. Mas quem está em burnout começou assim, com estresse. Esse estresse foi durante o dia, foi durante a semana, foi durante o mês, foi durante um ano de serviço. Esse estresse tão exacerbado foi passando várias oportunidades e a pessoa não foi se dando conta. É a relação do indivíduo com o trabalho. Só isso. Só isso. Vejam só. Eu vou, daqui a pouquinho, a gente vai abrir um espaço para pergunta e a gente consegue sanar mais facilmente essas questões. Burnout é algo super novo, é muito comum ter dúvidas. O diagnóstico não é fácil.
precisa procurar um profissional habilitado para isso. Veja só as características do burnout. Se vocês forem olharem, pode ser que alguma delas a gente se encaixa. Puxa vida, por que uma pessoa tem burnout e tem essa característica e eu também tenho essa característica e não tenho burnout? Imagina isso, essa característica esticada. Vamos imaginar que a impaciência seja uma característica que algum de nós temos. Imagina essa impaciência todo dia. Imagina essa impaciência toda hora. Só de pensar na voz da recepcionista, eu explodo. Só de pensar que aquele cliente vai me ligar de novo, todos os dias, todas as horas. Como você está ajustando isso? Essa é a grande questão do burnout. Como você está ajustando a sua relação? Agora você imagina, a impaciência, olha o caminho, ela vai dar alteração no humor. Claro, a pessoa vai ficar nervosa, ela vai ficar irritada, ela vai ficar mal-humorada, vai dar alteração no humor. A alteração do humor pode ocasionar dificuldade no sono. Mas é claro, a pessoa está pilhada o dia inteiro. Se a pessoa vai conseguir relaxar para dormir, não vai ter dificuldade. Agora, se a gente ir somando esses resultados, essas características, vocês acham que a gente deixou quase no final diminuição do desejo sexual à toa? Não, não foi à toa. Olha o caminho que essa pessoa percorreu. Ela vai se sentir animada? Não vai. Vejam o percurso. Ela foi se irritando, ela foi tendo alteração no humor dela, ela foi tendo dificuldade. Gente, espantem-se, mas a síndrome de burnout não é para todo mundo. Não é todo mundo que se relaciona mal com o trabalho que tem síndrome de burnout. Não é. Síndrome de burnout é aquela pessoa que tenta, que se esforça, que quer fazer acontecer, que quer fazer a diferença. Ele corre atrás do prejuízo. Ele não fica sentado aguardando a resposta do outro, ele vai lá buscar. Ele é proativo o tempo inteiro. Síndrome de burnout não é aquele cara que deu início na carreira, não gostou, se sentiu mal e foi embora. Foi procurar uma outra área. Não. Síndrome de burnout é alguns desajustes da pessoa com relação ao trabalho dela. Então ele foi proativo. Tão proativo que ele ultrapassou a si mesmo. Ele se esforçou ao máximo. E se esforçou mais do que si mesmo. Essa evolução que nós estamos vendo aí, para a síndrome de burnout, chega algum momento que o declínio é rápido. Chegou lá embaixo. Está na síndrome de burnout. A proatividade dela foi tamanha, ela não foi conseguindo ajustar as dificuldades do trabalho, os conflitos que toda a área profissional tem. Ela não foi conseguindo lidar com o outro, ela não foi conseguindo lidar com algumas regras que existem dentro da área profissional, e ela foi, que foi adoecendo, que foi encontrando dificuldade. E essa evolução parece que ser clara para nós, mas porque nós estamos numa apresentação. Mas sentir isso não é tão claro. Nós não costumamos, no dia a dia, dar aquela pausa e... Deixa eu ver como eu estou me sentindo.
com isso. Puxa, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal com isso. A gente não costuma, a gente vive as emoções. Em alguns momentos a gente reflete sobre as emoções. Refletir sobre as emoções é um momento de psicoterapia. É um momento agora na palestra, onde vocês olham lá, confusão mental. Aí vocês pensam, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como eu estou? No dia a dia, não, você vive isso. E viver isso é o processo que todos nós fazemos, vivemos as emoções. Quando chegamos em algum momento da síndrome, há algo que é bastante característico, que é a despersonalização, que o indivíduo não se reconhece mais. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Nem gosto tanto assim. Nem tenho um reconhecimento tão bom quanto eu espero que eu tenha. Sou tão querido, sou tão bom, me esforço tanto, corro tanto atrás, apresento números, apresento os resultados. E agora, nesse momento, a autoestima pessoal está vinculada ao sucesso profissional. Já não tem mais a distinção. A autoestima pessoal está vinculada ao sucesso profissional. Puxa, agora eu me sinto mais um nessa imensa imobiliária. Já não vendo tanto quanto eu achava que vendia no começo. As coisas já não estão mais tão boas. Não sei se eu estou tão bom assim. A pessoa já não se reconhece mais dentro do dia a dia dela. Isso é um processo lento, gradativo, que se a gente não vai tendo atenção, a gente vai caindo. E isso, a síndrome de burnout, por ela ter relação com a pessoa e o trabalho, ela se difere um pouco de estresse. Ela vai se diferir um pouco da fadiga. Por quê? Porque o estresse e a fadiga não têm relação apenas ao trabalho. O trabalho pode ser um polarizador. Eu fico muito mais estressado quando eu chego aqui. Ou não. Putz, meu momento de descanso quando eu estou trabalhando. O estresse, ele tem outros vínculos. O estresse é com o filho que não foi bem na escola, a fatura que está atrasando, a conta que nunca atrasa, o salário que não foi o que eu esperava, a viagem que eu não consigo fazer. Isso vai ocasionando estresse, vai acumulando. Deu estresse, essa pessoa está estressada, essa pessoa está fadigada. Fadigada, ela já não tem mais energia para cumprir todas essas atividades. Burnout, não. Burnout é a relação dela com o trabalho. Em casa, a pessoa com burnout, ela nem participa. Ela vai porque consta no endereço dela. Mas é a dificuldade dela com o trabalho. Veja, a diferença sutil. O estresse acontece em várias situações, em vários momentos. Pode ser na família, pode ser com os amigos, pode ser no trabalho, pode ser com os filhos, pode ser muitos fatores. Fadiga é esse cansaço. Essa necessidade de férias, a gente vai chegando ali, finalzinho do ano, não vejo a hora de chegar dezembro, ir para aquela praia maravilhosa. Isso é fadiga, estou cansado. Burnout é a má relação estabelecida com o trabalho. Gente, esse caminho que nós viemos traçando, começando lá atrás com o estresse, falando um pouquinho do estresse, falando um pouquinho da fadiga, falando um pouquinho do burnout, dando um panorama geral como cada um de vocês estão em relação ao estresse de trabalho.
É mais ou menos esse percurso. Quando a pessoa começa a descer essas escadas, ela começa lá, ó. Vai passando pela ansiedade, pelo estresse, pelo burnout, depressão, aquele chopp que era só de sexta-feira, de segunda a segunda, até que chega naquele índice que nós vimos no início, de sermos o 8º em relação a outros países. É um percurso relativamente longo, veja quantas coisas podem acontecer, quantos degraus a gente pode descer, mas, se pensarmos nos índices, é uma descida íngreme e rápida. Para continuar falando sobre essas coisas que permeiam a nossa vida profissional, a gente não pode deixar de falar da ansiedade e da depressão. A gente precisa adentrar nesse universo. E esse universo também não é fácil. É um universo árduo, duro para quem vive nesse mundo. E para conseguir falar um pouquinho mais disso, falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou chamar a outra palestrante, Mariana Reis, uma psicóloga excepcional, e eu tenho certeza que ela vai fazer a explanação dela muito melhor e muito mais esclarecedora a qual vocês tiveram agora. Gente, muito obrigado. Fiquem bem com vocês, Mariana Reis. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, obrigada ao CRES pelo convite, obrigada aos nossos doutores. É um prazer, eu amei estar aqui com vocês essa noite. Essa sou eu, Mariana, prazer. Eu tô super animada. Então, eu vou falar um pouquinho, dando continuidade a essa temática de fadiga, de estresse, de burnout. Eu vou falar de outros aspectos emocionais que também fazem parte disso, até voltando aqui no slide que o Israel falou, esse espiral de outras questões que podem estar em volta disso, que podem agravar, podem desencadear, enfim, vamos lá. Bom, vamos falar primeiramente de ansiedade. Primeiramente, acho que é importante esclarecer que a ansiedade é uma emoção completamente natural. Todo mundo sente ansiedade em alguns momentos da sua vida, né? Então, quando a gente está esperando uma resposta muito importante, um resultado de um exame médico, quando a gente vai participar de um evento, vocês, né, aqui que estão trabalhando com vendas, né, então está esperando a resposta daquele cliente para ver se vai fechar aquele imóvel, isso causa ansiedade. Eu, para estar aqui hoje, me senti ansiosa, então é super natural. Só que a ansiedade, ela pode acabar virando o que a gente chama de patológica, né? Que tem a ver com doença, o que não é saudável, o que não é bacana. E por que a ansiedade, na verdade, o que é ansiedade patológica? A ansiedade, ela se torna uma doença, digamos assim, quando ela, primeiro, alcança níveis muito altos, né? Isso começa a prejudicar o dia a dia das pessoas, né? A concentração, as pessoas não conseguem mais estar bem ali no ambiente de trabalho, com a sua família, nos momentos de lazer. E além desse grau muito elevado, quando ela vem muitas vezes sem razão para existir, né? Então, por exemplo, eu estou em casa, tomei meu café, vou trabalhar, eu não estou esperando nenhuma resposta, nada me aconteceu de excepcional, só que eu começo a me sentir inquieta, apreensiva, começa a dar aquela borboleta no estômago, sabe? As mãos começam a suar, meu pensamento começa a ficar acelerado, eu sinto que eu estou ansiosa, mas eu falo, gente, mas não aconteceu nada, eu não estou esperando nada, né? O que está acontecendo? E aí eu começo a sentir isso um dia, dali alguns dias eu sinto de novo, aí eu sinto no trabalho, eu sinto em casa, eu sinto na hora de dormir, eu sinto no almoço de domingo com a família, eu sinto em momentos que eu não deveria sentir, sem causa, sem motivo, em níveis que começam a me atrapalhar. Aí a ansiedade é um problema, né? E a ansiedade, ela pode ser a porta de entrada para outros distúrbios, né? Quais são eles? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em doenças psicossomáticas, né? Que são doenças que têm o que a gente chama de
fundo emocional, né? Alguns exemplos mais clássicos: doenças gastrointestinais, úlcera, gastrite, doenças de pele, dermatológicas, doenças reumatológicas, como a fibromialgia, a própria hipertensão, a própria diabetes também tem um fundinho emocional, né? E é importante a gente esclarecer que essas doenças, assim, muitas vezes já têm uma predisposição genética, já tem um histórico familiar, já tem hábitos de vida que podem levar a desencadear aquela doença, mas o fator emocional acaba contribuindo muito para elas aparecerem. Então, esse é um distúrbio que pode acontecer, né? Essas doenças. Pode ter prejuízos, como eu falei, no dia a dia, né? No sono, na alimentação, na compulsão alimentar, um monte de coisas que eu vou explorar melhor com vocês. E falando até dos sintomas, né? Acho que é bom esclarecer um pouquinho melhor esse ponto. Sintomas de ansiedade, além dessa sensação de apreensão, inquietação, né, aceleração, como se algo tivesse para acontecer, a gente não sabe o quê, tem sintomas físicos, né? A gente sente mão suando, respiração ofegante, dor de barriga, diarreia, às vezes acaba dando mesmo sintomas bem físicos, taquicardia. Tem pessoas que dão entrada no pronto-socorro achando que estão infartando, né? E aí fazem eletro, fazem uma série de exames e não estão, né? E aí, às vezes, acaba tendo aquela expressão que não é muito legal, né? Você não tem nada, né? E a pessoa, cara, não tenho nada, e agora, né? A pessoa pode não ter nada no coração, cardíaco, né? Mas, enfim, não tem uma causa orgânica, mas ela tem alguma coisa, né? Você está sentindo, né? Quando a gente fala que não tem nada, né? Isso acaba sendo meio pejorativo, porque dá a entender que a doença emocional é menor, não é tão importante, só porque está na nossa cabeça. Não é estar na nossa cabeça, está na nossa imaginação. Existe, né? O que acontece dentro da nossa mente, na nossa cabeça, é real, né? Isso implica na nossa vida. Então, vamos lá. Bom, gente, e assim, ansiedade, ela vem, às vezes, muito junto com a depressão, né? Eu acho que hoje em dia a gente está falando muito de depressão, o que é importante, porque a gente leva muita informação. Agora, recentemente, no Fantástico, acho que o Drauzio Varela fez uma série, né? Alguns vídeos falando de depressão. Então, quanto mais a gente puder esclarecer, melhor. Só que a depressão, ela ainda é cercada por alguns mitos, por algumas ideias um pouco equivocadas. Então, aqui tem um quadrinho esclarecendo algumas diferenças entre tristeza e depressão. Vamos lá. Tristeza, gente, na maioria das vezes, ela tem um motivo para acontecer, né? E tristeza, como a ansiedade, quando é normal, a tristeza ela é uma emoção comum, né? A gente até precisa se sentir um pouco triste, porque se a gente não se sente nem um pouco triste em nenhum momento na vida, quando a gente for se sentir alegre, feliz com algum acontecimento, a gente não vai nem notar essa diferença, né? Se a vida fosse feliz, alegre, saltitante o tempo todo, a gente não ia notar. A gente baliza a nossa alegria, a gente consegue notar justamente porque a gente sabe como é chato estar em momentos que a gente não está feliz. Então, se a gente está vivendo algo especial, algo bacana, a gente fala, nossa, eu estou muito feliz, está acontecendo algo muito legal, e a gente, lá inconscientemente, a gente compara com alguns momentos que a gente não estava tão feliz. Por isso que é importante essas duas emoções, né, caminharem, isso faz parte da vida, né? A ansiedade também, né? Mas a ansiedade pode ser boa, Mariana? Se ela for em alguns momentos específicos, também, porque imagina a gente está esperando uma resposta, uma novidade, a gente vai se casar semana que vem e não sente nada de diferente, fica aquela coisa, sabe? Não, vou me casar, né? Estou esperando meu filho nascer. Não, a gente precisa se sentir um pouquinho empolgado, né? Então, dentro de um nível considerado normal, ok. A tristeza também, ela é comum, né? Mas se a tristeza ela vem sem nenhum motivo, né? Isso quando eu for falar da depressão, né? Então, assim, a tristeza, quando ela é natural, geralmente ela tem algum motivo para acontecer. Algo me aborreceu, algo me desapontou, alguma situação. Geralmente ela é passageira, né? Então você fica triste ali algumas horas, um dia, dois, depois aquilo naturalmente vai passando.
a pessoa consegue manter a sua rotina, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue honrar seus compromissos, né? Consegue manter seus cuidados pessoais, consegue, mesmo uma pessoa triste, se ela não estar realmente com depressão, ela pode estar triste, mas diante de uma boa notícia, ela vai conseguir se alegrar, né? Não vai ser aquela euforia, mas ela vai conseguir se contagiar por aquilo, porque ela só está triste, ela não está doente, né? Tristeza não é doença. E geralmente as pessoas conseguem identificar o motivo quando se trata só de uma tristeza. Às vezes não. Às vezes a gente acorda meio virado, meio triste e não sabe o porquê, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue. Já a depressão, gente, primeiramente, a depressão é uma doença, né? Não é uma condição passageira, não vem do dia para a noite, não vai embora do dia para a noite. E geralmente, às vezes ela pode ter, né, motivos para ser desencadeada, coisas assim, que são gatilhos, enfim, mas muitas vezes não aconteceu nada, né, de tão grave e tal, e então não precisa necessariamente ter um grande motivo, uma perda, um luto. Isso também pode levar à depressão, né? Mas não necessariamente. E na depressão, a pessoa ela vai se sentir ela vai ter um intenso sofrimento, né? Vai sentir uma queda de energia, de vitalidade. Essa tristeza ela passa a ser permanente, muitas vezes. Não é passageira, não vem e vai embora. Ela fica, ela faz morada. Essas pessoas vão passar por longos momentos de desmotivação. Não é aquele um dia que você acordou desmotivado, que é normal. Não acaba, né? Dia após dia você está desmotivado, você não vê graça, né? Falta interesse em quase tudo, falta desejo pela vida, desejo por sorrir, por, né, ser feliz com os amigos, desejo sexual. A vida perdeu. Eu costumo falar que quando a gente está bem, é como se a gente tem um óculos que está vendo tudo colorido, né? Normal. Quando a gente está deprimido, é como se fosse um óculos com as lentes cinzas, né? A gente não consegue ver a cor das coisas. Então, a pessoa, muitas vezes, num grau muito grave, vai abandonar seus cuidados pessoais. Não vai conseguir nem se cuidar, sabe? Tomar banho todos os dias, se arrumar. A pessoa que é mais vaidosa não vai manter aqueles cuidados. Não é uma questão de relaxo, de preguiça. Ela não consegue, é incapacitante. Né? Então, ela vai ter uma grande dificuldade em seguir com a sua rotina. Quando a depressão está começando devagarzinho, muitas vezes a pessoa consegue trabalhar, dar conta dos seus afazeres. Mas depois que ela fica mais forte, às vezes a pessoa não consegue nem sair da cama. Né? É como se fosse um peso mesmo que caísse. A pessoa não tem forças. Né? E muitas vezes a depressão ela traz, às vezes, curiosamente, mais do que a tristeza. Eu tenho muitos pacientes que estão deprimidos e às vezes nem falam que estão tristes, mas eles sentem, isso é importante, uma sensação de vazio, de cansaço. É como se tivesse um buraco por dentro, na alma, literalmente. E aí, gente, a depressão tem algumas alterações específicas. Alterações no humor. O que é humor? O humor é o nosso estado de afeto, né? Estou alegre, estou triste, estou nervoso, né? Isso é humor. Então, na depressão, o humor geralmente vai ser marcado por uma tristeza acentuada, por muito choro que vem fácil, né? Muitas vezes sem motivo, frequente. Ansiedade. Algumas pessoas, quando estão deprimidas, ficam também. Aí, às vezes, vem com a ansiedade patológica, faz um combo, né? Então, ficam muito ansiosas, muito agitadas. E, às vezes, não. Às vezes, ficam letárgicas, ficam apáticas, ficam prostradas mesmo, sem vontade de levantar, né? De fazer as coisas, enfim, desesperançosas. A depressão, em algumas pessoas, ela se mostra através da irritabilidade. Algumas pessoas não ficam tristes, às vezes elas ficam muito irritadas, muito nervosas, e com aquela sensação de vazio que eu falei. Algumas alterações agora de comportamento, né? Distúrbios no sono. Então, ou a pessoa vai dormir muito, não vai querer sair da cama, enfim, vai se sentir muito cansada, né? Ou a pessoa não vai dormir nada, né? Vai ter insônia, vai acordar várias vezes durante a noite. Sensação de fadiga física, de cansaço, de falta de energia. Em adolescentes, em crianças, a gente vê, é muito triste, mas presença de automutilação, de cortes. Mas por que os jovens fazem isso? Porque a dor aqui dentro é tão grande que ela precisa ser colocada aqui no corpo, né? Concretizada. Em casos mais graves, a gente também vê isso, principalmente no público mais infanto-juvenil.
sensação de... na verdade, a pessoa vai se sentir sozinha, vai se isolar socialmente, porque ela não vai ter mais vontade de fazer as coisas que antes. Então, ela não vai mais sair, vai se isolar, vai entrar no casulinho dela. Distúrbios alimentares, ou a pessoa vai comer muito compulsivamente, que a ansiedade também traz isso, comer muito doce. Geralmente, a pessoa vai comer mais besteiras, né? Aquela coisa para aplacar aquela angústia, para preencher. Ou não vai comer nada, vai perder o apetite, vai emagrecer, né? E também... há uma propensão a se abusar de álcool, cigarro e outras drogas, né? Até para preencher aquela angústia e tal, a pessoa recorre a essas substâncias. Isso pode se tornar um consumo excessivo, uma dependência. E alterações, gente, no pensamento, né? Que são dificuldade de se concentrar. A pessoa vai ficar dispersa, não vai conseguir estar ali focada no que ela precisa fazer. Vai ter uma sensação de esgotamento mental, assim, a mente está cansada, não é só o corpo. Muitas vezes a pessoa vai ficar lentificada, vai sentir... Cada passo parece que é 1 tonelada nas pernas, né? Pensamentos, às vezes, passam a ser repetitivos, incessantes, ideias geralmente negativas, que ficam ali, sabe, remoendo. E vem, sabe, não é de propósito, acaba vindo aqueles pensamentos sabotadores que a gente chama na psicologia. Sentimento de culpa, a pessoa se sente, às vezes, culpada, inadequada, se sente inútil, sente que é um peso na vida dos demais. E, em casos mais graves, vem o que a gente chama de ideação suicida, né? Por quê? Muitas vezes não é a vontade de morrer, de deixar de existir enquanto ser humano, é a vontade de matar essa dor, né, que está muito forte. Então, gente, aqui algumas imagens para ilustrar, porque assim, a depressão ela vem com muito estereótipo, às vezes, né? Não sei vocês, mas muitas pessoas imaginam uma pessoa deprimida assim, sentada num quarto escuro, chorando, magra, pálida. Isso pode ser depressão, mas a depressão, gente, às vezes ela não aparece do nada. Você não está bem, no outro dia você abre os olhos e está deprimido, né? É igual uma doença física, sei lá, uma pneumonia. Você não está bem, no outro dia você acorda com uma febre de 40 graus com pneumonia. Isso começa gradativamente e vai piorando. Às vezes começa com uma gripe mal curada e um monte de outras coisas, enfim. Na depressão também. Ela começa leve e, se não tratada, ela vai piorando. E pode chegar como essa pessoa da foto. Essa pessoa que está trabalhando, está de social, está na frente do notebook, assim, também pode estar deprimida, né? Ela está conseguindo trabalhar, mas a duras penas. Pessoas, né, ali segurando uma garrafa, que consome muito álcool em excesso, né? Acaba consumindo... E, gente, a gente, hoje em dia, sei lá, tem uma questão de bebida, de interação social e tal, mas, às vezes, a gente começa a perceber que as pessoas estão abusando, né? Estão bebendo demais. Ah, mas eu só bebo ao final de semana. Quanto? Né? Bebe até cair. Aí, na sexta, no sábado, no domingo, né? E cigarro e outras drogas. Isso também pode ser agravado, pode ser desencadeado por um quadro de depressão. E aí, assim, fica a pergunta, né? Quando que a gente, então, precisa buscar ajuda profissional? Vamos lá. Isso é mais ou menos o que eu já estava falando, né? Então, aqueles sintomas. Você está percebendo que você está muito cansada? Gente, isso é uma coisa importante, antes, né? Fazendo um parênteses. Eu falo isso muito para os pacientes quando me procuram no consultório. Tudo isso que eu estou falando, eu apontei alguns sintomas físicos, né? Então, às vezes, as pessoas chegam descrevendo, olha, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo uma agitação, né? Uma palpitação. Eu acho que é sempre importante a gente descartar causas, o que a gente chama de orgânicas, físicas, né? Então, eu sempre incentivo os pacientes. Foi ao médico? Fez check-up esse ano? Fez hemograma? Fez exame de urina? Né? Exames específicos, ainda mais depois de uma certa idade, para homens, para mulheres, porque algumas alterações do nosso corpo provocam, às vezes, sintomas que se confundem com depressão. Alterações endócrinas na tireoide, por exemplo, né? Podem levar a sintomas assim, até comportamentais, de humor. Então, primeiro faça um check-up, veja se a sua saúde está em dia, mas, além disso, vamos pensar no lado emocional. Muito cansaço, choro que vem do nada, sente inapetência, que é falta de apetite, ou come muito, sente que não está dormindo, né? Não sei o que acontece, eu não durmo mais, fico rolando de um lado para o outro. Estou ganhando peso, né? Mas aí eu fiz exames, eu não tenho nada, ou estou perdendo peso, sem ter nenhum problema de saúde específico, físico, né?
me sinto, né, aquela taquicardia, aquela sensação de angústia, um estresse, como Israel falou, muito alto. Me sinto agressivo, eu sinto que eu estou sendo agressivo com as pessoas que eu mais amo, com a minha família, com os meus amigos, eu não tenho paciência, estou pavio curto. O que está acontecendo? Não era assim, né? Sinto que eu estou me isolando, não tenho mais vontade de fazer nada, nem o que eu gostava de fazer. Então, esses são sinais de alerta. E aqui, gente, eu vou passar 10 dicas rápidas para a gente controlar o estresse, e não só o estresse, isso são dicas valiosas para a gente pensar na nossa saúde como um todo, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, tá? Anotem aí, isso tem muitas coisas que parecem simples, mas, olha, de gota em gota, né, de grão em grão, que às vezes a gente vai percebendo que a gente passa batido por tudo isso e a nossa saúde mental, emocional e física padece, né? Então, primeiro, cuide bem do seu sono. Gente, a gente sabe que o ideal seria dormir, né, cerca de 8 horas por noite e tal. Às vezes não dá, né? Mas dormir 2, 3 também não dá, né? Tem gente que fala assim, mas dormir é bobagem, é perda de tempo, porque, né, 8 horas seria o ideal. Mas às vezes é difícil, né? Às vezes você consegue 7, 6, né? Mas 2, 1, não dá, né? Então, tem gente que acha que é perda de tempo. Não é, gente. Dormir é reparador. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente precisa descansar. É um descanso para a mente, para o corpo, para o cérebro, né? A gente tem mania de dormir com o celular, mexendo, com essa luz da TV, do celular. Isso também não é legal. Cuide bem do seu sono, né? Toma um banho morno, não faça uma refeição pesada antes de dormir, num ambiente escuro, silencioso. Tente, se possível, dormir 8 horas. Aquiete a sua mente, né? A gente vive num ritmo frenético, com muito barulho. Tente momentos ali na sua semana de quietude, de tranquilidade. Aqui tem uma imagem de uma moça meditando. A gente ouve muito falar em meditação hoje em dia e parece uma coisa impossível, né? Mas eu vou meditar, ficar lá naquela posição 1 hora sem pensar em nada. Gente, hoje em dia, se vocês gostam de internet, eu não sei, no YouTube tem alguns canais, tem aplicativos que ensinam a meditar passo a passo, sentado na cadeira de casa, na cadeira da cozinha. Não precisa ser assim, aquela posição oriental. Pode ser 10 minutinhos. Tem meditação que eles vão te ensinando passo a passo, vão falando junto com você. É super bacana. É importante isso. Alimentar-se de forma saudável, hidratar-se. Gente, se a gente não está bem, se a nossa saúde... Eu trabalho, além do consultório, eu trabalho numa clínica de doenças crônicas. Então, tem pacientes com doenças bem graves. Por que eu estou lá? Por que eles têm uma psicóloga exclusiva lá? Porque isso afeta o emocional. Se a gente não se cuida, se a gente adoece, enfim, a nossa cabeça, o nosso emocional também não vai estar bom. Então, se hidratem, bebam água, comam corretamente na medida do possível, né? Faça intervalos. Vocês que trabalham na rua, que trabalham intensamente, faça uma pausa, né? Tem meia hora entre um cliente e outro, vou tomar um café, né? Vou sair para espairecer aqui na Paulista. Isso é super positivo. Evitar pensamentos repetitivos. Isso é difícil, né? Às vezes aquelas coisas ficam remoendo na nossa mente, né? E muitas vezes, se é uma coisa negativa, a gente vai e começa a pensar cada vez mais naquilo e fica pior. A gente vai se sabotando, né? Às vezes é difícil a gente fazer isso sozinho, por isso que às vezes é importante procurar a ajuda de um psicólogo, para entender por que a gente está pensando tanto nisso, por que a gente está se sabotando. Atividades físicas. Gente, hoje, eu sei porque eu trabalho com médico. Atividade física é prescrita igual remédio, tá? Médico prescreve, faça meia hora de caminhada todos os dias, 40 minutos e tal. Exatamente, é prescrição médica, isso é real. Organize suas prioridades. Gente, todos sabemos que a gente tem uma lista de prioridades durante a semana, né? Eu preciso fazer isso, visitar cliente, fazer isso. Tá, eu costumo falar assim, se você trabalha num escritório, você tem 1000 coisas para terminar de tarefas, olha, se eu tiver que terminar tudo, eu vou ficar até meia-noite aqui, 1 hora da manhã. Tá bom, pode ser que eu termine, mas eu vou chegar em casa com dor de cabeça, com dor de estômago, estressado, cansado, não vou jantar com a família, vou dormir mal-humorado. Será que valeu a pena eu ter zerado o meu checklist? Às vezes era melhor ter deixado algumas pendências, né, para outro dia, mas pelo menos ter terminado o meu dia de uma forma agradável. Então, veja o que é prioridade. Olha só, quantas cobranças. Não dá para a gente fazer tudo, a gente não é uma máquina. Selecione o que é mais importante, senão a gente não aguenta. Reserve um tempo só para você. A gente vive num mundo, e eu como psicóloga falo isso com propriedade, porque eu vejo
que parece que a nossa felicidade depende das outras pessoas, né? Eu vejo as pessoas falando assim, em relação a um companheiro, uma companheira amorosa: minha vida é você. Aos filhos: minha vida é você. Ao emprego: minha vida é o trabalho. Gente, nada disso pode ser a nossa vida. A gente tem que ser a nossa vida. Isso complementa a nossa vida, né? Exatamente, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não está com mais ninguém, a gente não está em lugar nenhum. Então, reserve um tempo só para você, para fazer coisas sozinhos, ir ao cinema sozinho, comer. Tem gente que tem vergonha de ir para um restaurante sozinho. Imagina, né? Vai jantar sozinho, vai passear sozinho, é gostoso, é importante esse contato com a gente. E a última é: respire conscientemente. Como assim, Mariana? A gente respira o tempo todo, senão a gente não estaria aqui. Mas a gente respira errado, a gente respira ofegante, né? Como eu falei da meditação, em alguns canais do YouTube a gente vê alguns vídeos que ensinam a gente a respirar de forma correta, a respiração que eles chamam de diafragmática, sentir o ar entrando, o ar saindo. Isso ajuda a oxigenar, né? Não dá para fazer 24 horas por dia, mas se a gente conseguir reservar meia horinha por dia para respirar, para descansar, para dar uma pausa, isso é muito importante. Gente, é esse o recado, tá? Muito obrigada pela presença de vocês.